para ouvir a palavra de Cristo. Amor à palavra. Para onde? No Apocalipse, capítulo. Olha aí. Cheguei. É 3:8 ou 2:8? É 2:8, Apocalipse 2:8. Deixa eu só saborear esse café aqui. De repente os irmãos concordar de fazer uma batida de amendoim na próxima vez, né? Leite queimado com amendoim. Quem sabe fazer? Eu dou amendoim. Ou então leite, né? Ou então de repente um caldo de... Como é que é? De frango com bacon, né? Só agitar. Mirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Como pode uma pessoa ser uma igreja pobre, mas Jesus está falando que ela é rica? Porque tudo que eu faço na terra, eu transfiro em depósito para os céus. E presta atenção, não é espiritual, tá bom? Diga comigo assim, não é espiritual. Que às vezes fica poético, mas não resolve nada na minha vida, né? O que adianta? Está no céu, eu estou precisando agora do dinheiro para pagar as contas. Estou precisando agora do dinheiro para eu desfrutar, não é? Então assim, entenda o que eu estou falando para você aqui. Tudo que você faz para a obra de Deus, você transfere para o mundo espiritual, que se manifesta materialmente no seu mundo físico. Entendeu? Eu vou explicar, vou melhorar isso aí. Quem trabalha para o César, quem trabalha para a CLT, quem trabalha fisicamente, para uma empresa, não trabalha 30 dias, é sério? Sim ou não? Não é assim que os irmãos trabalham aí? Então vamos lá. Por que você se esforça tanto para trabalhar e não falta serviço? Porque no final do mês, cai lá o pagamento da sua conta. Não é? Então, com dor de barriga, com dor de cabeça, com frio, né? Você faz o quê? Dá um jeito e vai. Você só não vai se realmente você depender de você, de sua força, você não tem como ir. Mas assim, é o último caso, não é? E por que você faz isso? Porque você está no mundo físico. Você sabe que tem que pagar boleto, tem que comprar gás, tem que comprar comida. E o estômago não espera. Não é assim? O reino de Deus, a igreja, é a mesma coisa. Presta atenção, ela é a mesma coisa. Então quando você vem para o culto, você está adorando a Deus e trabalhando, servindo ao Senhor. Não pense que a sua vinda para cá, você está na cadeira assistindo o culto, aí vão não. Ela tem um fundamento, ela tem um propósito, certo? Daqui a pouquinho você se firma, traz mais uma pessoa, fala do amor de Cristo. Nós estamos te preparando para você falar do amor de Cristo. Dentro do carro, na porta do banco, na sua vizinha, na padaria, não é isso? E com isso nós propagamos o Evangelho. Só que isso não é de graça. Jesus, Ele quer te pagar. Pastor, no final do mês eu posso trazer a chave Pix para fazer o depósito? Não. Tudo que você está fazendo é depositado no mundo espiritual, que vai manifestar no seu mundo físico. Com o tempo você trabalhando para a obra, Deus vai acrescentando na sua vida material o patrimônio, a riqueza, a prosperidade e bênção. Eu sempre falo essa frase: daqui a um tempo você está olhando para trás, tem 4 anos que você está caminhando, trabalhando, está limpando a igreja, está trazendo aqui, está faltando, está vindo 3 vezes na semana, daqui a pouquinho tem um culto no sábado, você vem, você está vindo.
Você olha para trás e você fala assim: rapaz, de lá para cá minha vida melhorou, prosperou, né? Tem casos de testemunho de pessoas que não tinham como comprar o gás, um gás que geralmente acaba com 3 meses, durou 6, durou 8. Tem casa, irmão, a gente está com a botija vazia e está cozinhando e o gás não acaba, né? Irmão, quando eu falar de prosperidade, além do dinheiro, você tem que entender que saúde também é prosperidade. Glória a Deus. Você tem que entender que você não ser roubado também é prosperidade. Verdade. Você tem que entender que todos os livramentos de Deus também é prosperidade. Glória a Deus. Porque se você não tem que gastar com essas coisas, automaticamente Deus está te fazendo prosperar. Glória a Deus. Então, vou dizer de novo, essa igreja ela é pobre, porque quem olha fala o quê? É uma igreja pequena, o telhado está vazando, né? Mas Jesus falou assim: porém você é rica, Glória. e essa riqueza ela vai descer, materializar na sua vida aos poucos. Pastor, já que é assim, por que Deus não desce logo o negócio? Eu estou precisando logo desse negócio. Porque com Deus é o seguinte: aquele que é fiel no pouco, no muito, te colocarei. Então Ele vai colocando gotas na sua vida. Conta gotas. À medida que você mostra fiel, Deus também coloca mais. Deixa eu dar um detalhe para você. Quando Deus tirou o povo do Egito, lembra? Moisés foi lá e tirou o povo do Egito. Esse povo trabalhou 400 anos como escravo. Vai sair de mão banana? O Senhor falou: vou dar a eles a indenização, aviso prévio, 10º, todos os 400 anos que eles tiraram férias, vão pagar. A ordem deu o seguinte: Moisés, fala para o povo, para cada um ir lá na vizinha do Egito, bater na porta e pede a eles utensílios, ouro, prata, pedras preciosas, porque vai ter festa. A Bíblia diz que Deus deu graças aos egípcios, para que eles emprestassem a Israel tudo que eles estavam pedindo. E aí o que aconteceu? Você imagina, você imagina que você está lá na sua casa, de repente chega um vizinho, que é uma gente boa, sabe? Você olha e vê o coração tranquilo, e a pessoa fala assim: ei, vai ter uma festa lá em casa, você me empresta aquela sua geladeira? Ah, vem cá, pega aqui. Ei, vai ter uma festa lá em casa, você me empresta aquela sua televisão? A gente vai passar um programa? Não, pode pegar, pega aqui. A Bíblia diz que eles pegaram, foram joias, ouro, prata, bronze, púrpura, roubo. Era pouca gente, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, cada um foi na casa dos egípcios e fez o quê? Pegou toda a riqueza que havia no Egito. Quando eles foram embora, eles foram ver. O povo saiu e não pagou. Não, pegou de volta. Toma cuidado, que aquilo que você acha que é roubo, para Deus é indenização. É Deus. Tá? Toma cuidado, que aquilo que você acha que foi lesado é só a justiça de Deus. Aí ele sai. Para que isso? O que eu vou fazer com ouro, pedra preciosa, púrpura, vestes no deserto? Tem utilidade? Para Deus tinha. A Bíblia diz que eles estavam com eles, esse tesouro. Moisés então sobe agora no monte e vai receber a revelação das pedras dos 10 mandamentos. Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites nesse monte, sem comer e sem beber, sustentado pelo poder de Deus. Quando Moisés desce, o Senhor falou assim: Moisés, desce depressa, que o povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Como eles não estavam preparados para tanta riqueza, porque era escravo, presta atenção, gente escrava não sabe lidar com riqueza. Eles não tinham a mentalidade de governante. O que eles tinham mentalidade? De escravo. O que o escravo faz? Desperdiça. Eles pegavam o ouro. A Bíblia diz que Arão pega o tesouro lá, pega o ouro deles, funde um bezerro e faz um ídolo. O Senhor falou assim: esse povo não pode ser rico, não. Não é que eu vou cuidar de colocar riqueza não. Esse povo, vocês não têm mentalidade de riqueza, governança. Porque primeiro Deus tem que te instruir a você governar a sua vida, para que depois que Ele te der riqueza, essa riqueza não te destrua. Não faça essa riqueza te tirar da presença de Deus.
Que tem gente que pede tanto uma porta de emprego, quando Deus dá, e não volta mais na igreja. Não consigo, pastor. Eu estou trabalhando muito, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que fazer isso. Cara, não estava aqui todos os dias? Tem que lembrar do Senhor. Você tem que lembrar do Senhor. Não tem que ir lá, tem que agradecer a Deus. Eu estava desempregado, e o Senhor abriu a porta. Andava a pé, vinha de Uber, vinha de ônibus, vinha. Um dia que Deus deu um carro. Ah, pastor, não foi, sabe porque estava chovendo, lavei o carro, estava tão limpinho, sabe, a rua tem lama. Mas você não ia quando estava lameado? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus precisa trabalhar primeiro no teu coração. Aí esse povo fizeram bezerra. Deus coloca eles 40 anos no deserto. Eles ficam 40 anos. Deus sustentando eles. Agora Deus tira eles do deserto e coloca eles na terra prometida. Terra que mana leite e mel. E agora Deus não dá mais riqueza. Deus dá o quê? Semente. Vai plantar. Para você aprender o que é riqueza. Então, todas as vezes que Deus for te enriquecer, primeiro Ele vai te dar uma semente. Se você tiver mentalidade de crescimento e prosperidade, você vai plantar a semente e ela vai te enriquecer. Que se Deus te der a riqueza, você pode se perder. Então, você vai sendo fiel nos cultos, no dízimo, na oferta, na adoração, e você vai olhando o que Deus vai fazer na sua vida. Eu hoje olho e falo assim: caramba, rapaz, é isso mesmo? Isso é bom demais servir a Deus. Esse Deus é maravilhoso demais. Pastor, como que eu percebo isso? Daqui a um tempo você vai olhar para a vida do ímpio, das pessoas que não servem a Deus, você vai ver que desgraça que é lá, que confusão que é, que bagunça que é. E você fala assim: meu Deus, minha vida é uma peça. Você não tem metade dos problemas que as pessoas têm. Por quê? Porque você trabalha para Jesus. E Ele vai limpando a sua vida, vai te prosperando, vai te enriquecendo, vai te dando sabedoria. Assim, irmão, volto a dizer, essa riqueza, ela não é espiritual, no sentido de, no céu tem guardado, tem mesmo, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que nessa vida, olha o que Jesus disse. Os discípulos perguntam para Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 30, o que nós vamos ganhar? Nós largamos tudo por causa do Evangelho. Jesus vai dizer assim: ninguém que tenha deixado pai, mãe, mulher, filhos, por causa do amor ao meu Evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais o que deixou. Todo sacrifício. Eu entendo que você está deixando hoje de descansar em casa. Tem gente que trabalhou aqui o dia todo, deixou de estar em casa, assistindo televisão, descansando, para estar aqui. Isso é oferta, trabalho, não é? Isso Deus recompensa a sua vida. Então, esse tempo que você deixou de estar para estar lá, Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Vai chegar um ponto que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Isso é Deus. Deus vai te dando sabedoria, Deus vai te dando instrução, Deus vai te dando direção. Porque você fala assim: eu não trabalho tanto com as pessoas. E Deus vai te enriquecer. Mas primeiro ele precisa fazer o quê? Mudar a sua mentalidade. Tem que tirar a mentalidade de escravo. Eu estava hoje meditando no versículo, no primeiro mandamento. Quem é que é o primeiro mandamento? Amarás? Só o povo de cá, para quem não sabe não. Qual que é o primeiro mandamento? Não, peraí, cadê o de cá? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, não é isso? Com toda a tua alma. Eu te pergunto, tem como cumprir esse versículo? A gente consegue cumprir esse mandamento? Não. Porque esses 10 mandamentos do Decálogo são 613. 10 deles é só para te humilhar. É o Senhor dizendo assim: você não consegue cumprir nem os 10, quanto mais os outros 600 e pouco. Entendeu? Você não consegue, irmão. A gente não consegue cumprir os 10. Será que é só eu ou você consegue não cobiçar? Consegue? Chegou nesse nível já, olhar e falar assim: nada nessa terra, irmão, não consigo, os meus olhos me traem.
Você consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Com toda a tua força? Com todo o teu entendimento? Irmão, presta atenção, não é se esforçar, não. É amar. E por que Deus deixou esse mandamento? Para nos humilhar. Para mostrar para você se você não consegue. Qual é o mandamento? Porque a lei, ela vai sendo aperfeiçoada. O que é o Novo Testamento? O que é o Novo Testamento? É o Antigo aperfeiçoado. No Novo Testamento não tem esse versículo. A gente não tem que cumprir ele. Qual que é o mandamento que Jesus nos deixou? Se sinta amado. Porque o máximo que você consegue é se sentir amado por Deus. Olha o versículo central do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o mandamento. Deus amou o mundo de tal maneira. Você não consegue amar a Deus. O máximo que você consegue quando aceita Jesus é se sentir amado por Ele. Já por quê? Porque Deus pode te obrigar a fazer muita coisa por Ele, mas amar não. Então não consegue fazer assim. Você consegue fazer alguém te amar? Diz que tem um ditado que parecido, que encaixa aqui, que você pode obrigar um burro com força e com agressividade a fazer muita coisa, a carregar um peso, a caminhar, a andar. Você consegue obrigar ele até ir até um coxo beber água. Para beber água você não consegue. Por quê? Ele tem que ter vontade. Deus pode te obrigar a servir, mas amar tem que ser voluntário. Entendeu? Então vamos lá. Vamos ler por aqui. As coisas que diz o primeiro e o último. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está. Eu já li esse texto, não? 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão algum dentre vós, para ser exposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu estava falando sobre essa coroa daqui. Muitas igrejas usaram esse texto para falar de salvação. Mas a coroa não tem nada a ver com a salvação. Alguém tem dúvida sobre isso? Pastor, eu tenho uma dúvida ainda sobre isso aí. Porque eu cresci com esse texto na cabeça de que se eu perder a coroa, eu estou perdendo a salvação. Oi? Coroa é obra. Você quer ver uma coisa interessante? Aqui no Brasil, a gente não tem um sistema monarca. Nosso sistema é presidencial. Que na verdade também não é nem presidencial, só tem o nome. Quem manda é o Supremo. Mas vamos lá. Desde que a população elege um presidente, esse presidente ele manda no país, governa o país através de uma eleição de 4 a 5 anos. Lá na Inglaterra não é assim, não. Na Inglaterra é o sistema monarca. Tem rei, tem rainha, tem príncipe, princesa, tem duque, duquesa, não é assim? O que a rainha carrega na cabeça? Coroa. Essa coroa representa o quê? Governo, liderança. Então quando a Bíblia diz assim, guarde bem a tua coroa, cadê? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa coroa tem a ver com o quê? Governo. Se você for fiel até a morte, você vai receber uma posição de governo. Entenda, nem todo mundo que é salvo vai governar. Jesus, quando ele vier implantar o reino, o ano milenar, ele vai descer, vai implantar o reino de Deus. Também não é espiritual, é literal. Jesus vai vir fisicamente, vai sentar e ele vai ser o único governante de todas as nações. Vai haver comércio, vai ter quem compra, vai ter quem vende. O mundo vai continuar, não vai acabar. Jesus voltou, acabou tudo. Não tem isso não. Algumas coisas serão destruídas, o ímpio será destruído. Mas vai haver o quê? O povo de Deus. E 1/3 da terra vai ser poupado. Então vai ter
das nações do mundo, 1/3, elas não estão salvas, porém elas vão dar proteção e elas vão guardar Israel, a igreja, né? Assim, a gente estuda e a gente vê esses textos da Bíblia, né? A noiva como asa de águia, ela foge para o Egito e é alimentada. Essa alimentada, a gente tem estudado assim, e a gente tem trazido uma tese de que esse deserto é o Brasil. O Brasil vai sustentar a nação. Por quê? Aqui tem água, aqui tem clima, aqui tem muita comida. O Brasil, se não me engano, de cada 3 pratos de comida, o Brasil coloca 1 no mundo todo. Por que ninguém faz guerra no Brasil? Vocês sabem por quê? Vai destruir a comida do mundo? Eu vi um vídeo falando que o Brasil como se fosse um depósito alimentar. A cada 3 pratos de comida mundial, o Brasil coloca 1. Se não me engano, é 1 ou 2, 1,5. Eles sabem que aqui, por que eles sempre falam assim, o forte do Brasil é o agro, o forte do Brasil é o agro. Por causa disso. Ninguém quer mexer com o Brasil. Por que ninguém faz guerra com o Brasil? Porque está aqui a comida mundial. O Lula ele vai cair de gordo, como diz o Bolsonaro, sozinho está caindo. Mas vamos lá. Essa coroa está falando de posição. Então, na Terra, no período do governo de Cristo, o ano milenar, ele vai governar a Terra. Junto com ele vai ter os seus ministros, não é assim? Todo governante tem a sua equipe, o ministro da Economia, o ministro da Agricultura. Quem são esses ministros? São pessoas que vão ser mandadas para uma cidade, para um país, para tomar conta, para prestar conta, para estar as pessoas trabalhando, as pessoas que elas estão na igreja hoje fazendo corpo mole, pecando, se envolvendo com pecado, botando para quebrar, como se nada acontecesse, elas estão sendo reprovadas. E sendo reprovadas, o que elas perdem? Elas não perdem a salvação, elas vão perder a sua coroa. Porque quando Cristo vier, ele vai pegar o quê? Os melhores. Esses vão o quê? Vão reinar com ele. O que é reinar com ele, pastor? É mandar e desmandar. É ter autoridade. Chegar no lugar e falar, cadê esse negócio aqui? Porque agora é voluntário adorar. Agora a pessoa tem o direito de escolher, eu quero servir ou não quero servir. Lá não vai ter isso. Lá é dobra o joelho, bate continência e acabou. Lá é governo de Deus. É por força também. Por isso que tem um texto assim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não tem esse negócio, eu não sou crente, eu não quero ser. Não tem isso não. E quem são os ministros que vão trazer conta desse governo? Você, eu, todo mundo aqui que crê que é vencedor e vai se esforçar para ser. Então essa posição de liderança, ela é sua enquanto você briga por ela. Porque o dia que você fizer corpo mole, Deus te tira dela e coloca outro, perdeu a coroa. Você não perdeu a salvação. Você foi simplesmente o seguinte, tinha uma vaga para ser ministro, você não se qualificou, era você, mas vou tirar você, vou colocar outro melhor do que você. Quem está entendendo? Então isso é governar com Cristo. Antigamente, quando a gente estava na igreja e se pregava sobre salvação, a gente achava que a salvação era a coroa, era a cereja do bolo. Não, a salvação já tem ela. As crianças lá estão meio animadas lá, tem que ter alguém junto lá. Então, essa posição, ela pode ser dada, tirada e reconquistada. Então, quando a Bíblia vai falar um pouco sobre a salvação se perde, não é a salvação do espírito, é a salvação da alma. A salvação da alma é o galardão. Então você pode olhar assim, poxa pastor, mas eu estou me esforçando tanto para mim não pecar, ser fiel. Eu vejo gente botando para quebrar. Ou ele também não entenda que Deus vai tratar todo mundo desse jeito, não. Essa pessoa que está fazendo corpo mole, ela não vai ganhar. A
Aliás, haverá disciplina para ela. E essas disciplinas serão dadas onde? No reino milenar. Então eu sempre falo o seguinte: você compra um móvel, um carro, deixa aquele boleto na sua casa para você pagar, né? Hoje eu comprei mais um carro, 48 prestação, está lá para pagar. Essa pessoa que hoje está fazendo corpo mole, o que ela faz? Quando chegar no dia do reino, no tribunal de Cristo, Jesus pergunta assim: cadê o que eu te mandei você fazer? Aí você vai fazer o quê? Rapaz, deixa eu ver se eu levo mais desculpa que eu dei para o pastor Renato. Ele, pastor, deixa eu ver aqui, deu essa aqui para ele, dedicar. Não tem desculpa. Você vai falar assim: não, Senhor, isso aqui quer, porque eu estava um pouco indisposto e tal, mas 15 anos, 20 anos. A gente fala que abre telão, não tem telão, mas a alma da pessoa ela vai estar aberta. O que você pensa, eu vou saber, todo mundo vai saber. Aí vai meio que aparecer no telão, só para você entender, você com os mesmos problemas, indo para o supermercado fazer compra, limpando a casa, fazendo comida com o marido. Porque tem gente que reclama de enfermidade, mas a enfermidade não para ele para viver a vida dele. O tempo, o frio, o calor, não para fazer outras coisas, é só para as coisas de Deus. E isso vai ser comparado, botado numa balança. Lembra da balança? Que tudo que você faz é botado numa balança e se sentir em falta, é isso. O que vai ser levado em conta? O esforço que você faz para outras coisas e para Deus você dá desculpa. Ele fala assim: olha, infelizmente, você não fez o que eu te pedi. Entenda, você não vai ser cobrado pelos pecados que você cometeu. Você vai ser cobrado pelo aquilo que você foi chamado e não fez. Porque às vezes você fica assim: não, pastor, eu não vou me envolver com o louvor, sabe por causa de que eu ainda fumo, ainda bebo. Não, vem fumando, vem bebendo. Deixe que Jesus tira. É Deus. Não crie escândalo. Não fale para ninguém. Não poste no Facebook, você colado, você vê, você com cigarro na mão. Não crie escândalo. Eu não estou te liberando você pecar. Presta atenção. Depois você fala: não, o pastor liberou. Não pode sentar o bambu. Não falei isso. Eu falei o seguinte: você tem que vir do jeito que está. Se envolver na obra o máximo que você puder, fazendo a obra crescer, fazendo o evangelho ser propagado, porque ele diz assim: ó, aquela árvore que dá fruto, o Pai limpa, para que venha dar mais fruto. Porque quando você está olhando para o seu pecado, você se sente incapaz e não vem. E quem é que perde por isso? O evangelho. Engraçado. As empresas contratam as pessoas, o cara cheira cocaína, o cara bebe pra caramba, o cara é tudo, irmão, de errado. Mas o que a empresa quer saber? Se na hora do trabalho, na hora de trabalhar, ele está lá, vai trabalhar. Quantas vezes eu conheço pessoas que foram na balada, na sexta-feira à noite, estão chegando em casa às 5 da manhã, estão tomando banho e vão trabalhar sem dormir. Eu não posso perder emprego. Mas você chegou agora às 5 da manhã, daí tem que trabalhar, ele vai trabalhar. O caco, mas vai para Jesus. Eu não vou não. Pastor entende, né? Deus entende. Essas coisas estão sendo colocadas na sua balança negativa. A gente às vezes reclama de gente escandalosa, que está todo errado, mas eles estão fazendo a obra. Se o coração deles, a intenção é pura, é contado como obra. Se a intenção deles é contado como ego, como vaidade, como intenção ruim, é desclassificado como obra. Uma coisa que eu te digo: chegou o boleto, fulano, vem cá, eu gosto de usar esse exemplo, mostra tuas mãos, assim, cadê sua obra? Eu te salvei, te limpei, te dei um talento, o que você fez para a obra de Deus? Mostra aí suas almas, você ganhou. Porque cada pessoa que ganha na igreja, e todo mundo trabalhou nela, é como se Deus repartisse uma cota para cada um, foi caixa. A irmã Adriana, quem deu a irmã Adriana? A irmã Adriana quem ganhou foi o Mike, foi o fulano, o Braz ajudou, a irmã aqui deu um abraço, a outra aqui ajudou, deu oportunidade, ela firmou. Naquela obra ali todo mundo participa. Entendeu? Quando você contribuiu com o seu dízimo, quando você contribuiu com a sua... Pastor, eu não fiz nada, mas você contribuiu com o dízimo, deixou a porta aberta, as almas que foram salvas foram contadas. Aleluia. Porque é assim que o reino funciona. Agora imagina a pessoa que só deu desculpa, que inventou, deu desculpa para tudo, né? Não é, olha, entenda. Quando eu digo que você dá desculpa, não é que você não tem um motivo. Ele existe, ele é forte, a dor está lá, mas é a sua resistência e resiliência
de suportar aquilo e falar, por Jesus eu vou. Não iria por mais ninguém, mas por ele eu vou. Eu tinha motivo para ir embora, mas por ele eu vou. Porque às vezes a gente aguenta cada coisa por causa do dinheiro, mas para Jesus, não. Eu troco de igreja, está negando a cruz. Chegou o dia do juízo. Você foi desclassificado. Jesus vai pegar um boleto de 1000 parcelas, né? Quantas parcelas? 1000. Aqui, querido. Volta lá e cumpre o que eu te mandei você cumprir. Aí você vai olhar para cima, aquele irmão que caminhou com você na mesma igreja, na mesma comunidade, reinando, corpo de glória, bonito, poderoso, mandando e desmandando, e você tendo que fazer o quê? Repetir o ano. Voltar para a terra, fazer tudo de novo para pagar o boleto. E você fala, poxa, eu troquei 30, 40 anos por 1000. É justo? Você acha justo isso? Então, isso é o reino. Por isso que eu sempre prego, irmão, vamos pegar firme, vamos lutar com todas as forças. Tem texto da Bíblia que diz assim, ó, vamos suar a camisa, vamos sangrar. É isso. Todos os textos da Bíblia que falam de obra, olha o que Jesus disse. De Moisés até João foi pregado o reino, né? Foi pregada a salvação. Agora vos anunciado o evangelho do reino, Jesus falando. E só os valentes se apoderam dele. O que Jesus está dizendo? Que para a salvação você não precisa fazer força, não pode nem suar. Tem que ser por fé. É um presente que eu te dou. Agora o reino tem que suar a camisa, tem que se esforçar. Você tem que fazer de tudo e mais um pouco para ser merecedor. Então eu estou te dando os dois evangelhos: o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Só pode reinar quem é salvo. Só pode ouvir o evangelho do reino quem já foi salvo. A gente não prega o evangelho do reino para quem não é salvo. Mas a igreja de hoje faz o quê? Ela prega o evangelho da salvação para quem já é salvo. Todo mundo que é salvo? Deixa eu ver, levanta a mão, quem é salvo? Alguém tem dúvida? Pelo amor de Deus, não, né? Aqui eu tenho que falar para você do reino. Eu tenho que ensinar sobre a salvação, mas eu não tenho que ficar no final do culto, irmãos, levanta a mão, quem quer aceitar Jesus, quem quer reconciliar, todo mundo que já é salvo. O pastor, quando faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está colocando dúvida na cabeça da pessoa. Porque ele nunca se sente salvo, ele está sempre lutando para se salvar, e ele deveria lutar para reinar. Não, esquece o seu pecado, é com Jesus, salvar é com Ele. É Ele que vai te colocar lá. Quem crê que o sacrifício de Cristo ele foi tão poderoso o suficiente para te salvar, levanta a mão. Quem crê que o sacrifício da cruz do Calvário foi poderoso para te salvar, levanta a mão. A live está bem pau ali. Então por que a pessoa depois que foi salva acredita que precisa ser salva de novo? Sabe, é uma vacina que foi te dada para te dar a cura, mas que você acha que está doente ainda. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não há possibilidade de um crente salvo perder a salvação. O pastor foi para cocaína, foi para Cacolândia, vai ficar lá por um tempo por volta. Esquenta a cabeça não. Se Jesus voltar e estiver lá, ele vai voltar, receber a sentença e volta para a terra para poder cumprir o que tem que ser cumprido. Entendeu? Não tem escapatória. Agora, quem são os vencedores? Quem são os que têm a coroa? São aqueles que amadureceram, que entenderam a salvação, entenderam o reino e falaram, vou botar para quebrar. Porque enquanto você bota para quebrar e a igreja cresce, sua vida melhora. Você prospera e Deus coloca riqueza nas suas mãos. O desejo de Deus de fazer você rico. Se essa igreja enriquecer, ela alcança mais gente. O evangelho vai mais longe. Às vezes eu tenho coração para fazer para Deus, mas se eu não tiver dinheiro, o que adianta? E se eu tiver dinheiro? Mas às vezes a pessoa tem dinheiro e não tem coração. O que Deus quer? Qual é o servo perfeito? O que tem coração e o que tem recurso. Irmão, presta atenção. Quando Deus te enriquece, tanto faz para você 100, 1000, 10 mil, 1 milhão. Não faz? Tem empresário que para ele ofertar 1 milhão é nada.
ele faz 1 milhão por dia. Hoje, se você está passando necessidade, tirar 10 reais faz falta, não é? Mas quando você prospera, 10, 100 e 1000 não faz diferença. Você está pedindo mais a Deus. Qual é o desejo de Deus? É que primeiro Ele te amadureça, que você entenda que você é governante. Se você entender isso e tiver uma mente de governante, todas as outras coisas são acrescentadas. Nada te para mais. Você sobe de nível espiritual. Então a coroa nunca foi salvação. Ela é governo. Sempre lembra disso. Perdeu a coroa, perdeu o reino. Uma coisa você pode dizer: a pessoa que desviou, provavelmente ela não vai reinar. Pessoas que não ceiam não vão reinar. Entendeu? Para reinar precisa cear. Por quê? Porque quando você passa pelo batismo, você fez uma aliança. E a ceia é direito de quem tem comunhão, tem aliança. Ó, esse cálice na nova aliança, é uma aliança com Cristo. Então quem não tem aliança e não está ceando, está rompendo a aliança. E o que as igrejas fizeram? Pecou, fica sem cear. Não, é o contrário. Pecou, ceia mais. Você está doente, você está tomando remédio, a dose não está sendo boa, o que você faz? Você aumenta a dose ou para de tomar? Aumenta a dose. Fez um efeitozinho, mas eu tomava dipirona, tomava uma dipirona, agora eu tomo 2, que uma só não resolve. Só 2 tiram minha dor. E tinha uma que eu tomei no dia, há um tempo atrás, que nem 2. Eu tinha que tomar um remédio mais forte para dor de cabeça, porque aquela não tirava. Então, se você está pegando, e está ceando, e está sendo pouco, aí tem que cear mais. O ideal é que fosse 2 ceias no mês. Pastor, nós estamos querendo 2 ceias no mês porque nós estamos pecando muito. Precisamos de mais ceia. É mais ceia para mais pecado. Porque se a cura é Cristo, mais Cristo dentro dele. Aleluia. Se você come mais de Cristo, mais você fica forte. Todos que estão aqui vão permanecer se continuar vindo no estudo cear. Eu nunca vi uma pessoa que falta estudo e não vem nascer e ficar feio. Chegou a irmão fulano, nunca saiu, está firme, está forte. Como é que está, irmão? Forte, né? Não, ele está sempre fraco, quase morto. Se ele tivesse forte, a Bíblia seria mentiroso. Olha o que Paulo fala. Paulo vai falar da ceia, ele vai falar assim: por causa disso, porque não seiam direito, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que estão mortos. Porque não ceiam. Então uma coisa tem que ter na sua cabeça: se você está pecando, não deixa de cear, não. Exija ser, pastor, eu tenho que secar. Ele não deve secar, pastor. O pecado você não me venceu. Chega aqui na hora que você não pode cear sem confessar. Então, coroa. Alguma dúvida de que coroa é para reinar? A gente vai falando sobre isso aqui um pouquinho. Sempre sobre isso. Isso sempre vai aparecer nos evangelhos, no estudo. Acabou aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Para um pouquinho aí nesse texto. Que segunda morte é essa? Quem sabe? Acha para mim o texto que diz assim, ó: bem-aventurado que passar pela primeira morte. Vamos ver aqui se você acha. Ih, chegou a multa de alguém aqui. Abre o 20, vamos lá. Vinte 11. Vamos falar um pouquinho dessa segunda morte? Quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito das igrejas. Viu, versículo 11, Apocalipse 20. Viu um grande trono branco, e aquele que se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos. Pastor, o que são os mortos, grandes e pequenos? Fala.
Não. O que são grandes e pequenos? Hã? Não. Oi? Pai, você tem que deixar os irmãos responder. Você já sabe. Você vai falar o que? O Brasil respondeu aqui. Quem é maior? O pastor Renato ou o Silvio Santos? Hã? Não é mais importante não, tá? Maior. Silvio Santos. Quem é maior? Pastor Renato ou Lula? Lula. Entendeu? São pessoas grandes. Gente que influencia mais. Melhorou? Entendeu? Um grande artista, ele tem maior poder de influência. Atrai mais gente. É mais ouvido pelas pessoas. Então, quem são os pequenos e grandes? Eu sou pastor de pequeno, onde tem poucas pessoas me ouvindo. Mas se ela faz maior do que eu ou menor? Não é mais importante. Maior ou menor? Maior. Aí tem sim o que ele falou, de obras maiores. Né? Agora, o problema dessa sua visão é o quê? É que mesmo eu sendo pequeno, eu posso ter obras maiores do que gente que tem maior influência. Porque o que conta para Deus não é o que você fez, é aquilo que Ele pediu que você fizesse. Entende? Porque eu posso fazer muita coisa para Deus sem necessariamente fazer o que Ele pediu. E fazer para Deus o que Ele não pediu não é obra, é trabalho. O que é obra? Aquilo que Ele te pediu. O que é trabalho? Aquilo que Ele não te pediu. Então você pode trabalhar muito para Deus e não receber nenhuma recompensa. Eu dou sempre um detalhe, um exemplo, do jardineiro que chegou lá na empresa e começou a limpar o jardim da empresa. E durante 30 dias ele deixou um jardim maravilhoso, capinou, roçou, plantou, regou. No final do mês ele foi lá na empresa pegar o pagamento da empresa. Mas nós não te contratamos. Você fez o que você quis. Mas eu trabalhei o mês todo, mas você não foi contratado, nós não combinamos. Tem gente que está fazendo as coisas para Deus sem perguntar se Ele pediu e quer receber recompensa. Você está entendendo? Então, antes de eu sair fazendo, eu preciso descobrir o que Ele quer que eu faça. Isso é obra. Então, obras grandes e pequenas são pessoas que têm influência. Postos em pé diante do trono. Onde essas pessoas estavam? Aonde elas estavam? Diante do trono. Cuja presença, viu o grande trono branco, e aquele que se assenta, cuja presença fugiu a terra. Por isso que você ficou construindo um negócio de bunker para fugir. E engraçado, né? Eles estão querendo fugir da presença de Jesus Cristo. E nós estamos chamando Ele para vir na nossa presença. Senhor, traz a tua presença aqui. Mora aqui dentro. Não vem visitar, não. Habita em mim. Olha a diferença do crente. Enquanto eles estão fugindo da presença, nós estamos indo de encontro à presença de Deus. Nós queremos que a presença de Deus nos invada. A diferença está aí, irmão. Por isso que eu falo, a salvação é um fogo que Deus colocou dentro de você que o ímpio não consegue entender. É quando você chegar diante de Deus, que também é um fogo consumidor, você fala, esse fogo não me queima, eu já tenho ele aqui dentro, já está me queimando, olha lá, está me queimando, eu já sou parte com ele. Aí o ímpio não tem fogo. Então a presença de Jesus incomoda, porque ele não tem o fogo. Postos em pé diante do trono. Então se abriu a igreja. Só eu? Então se abriram os livros. Pastor, que livro é esse? Depois a gente vai contar, tem uns 7. Livro da vida, livro das obras. Tem vários, irmãos. Tudo que você faz está sendo registrado. Registrado. Nome do livro da vida. Está aqui, deixa eu ver. Rubem, está aqui. Marco, está aqui. Adriana, está aqui, livro da vida. Vai olhar lá e vai olhar. Está aqui o livro. Já viu aquela pessoa que está no convite? Deixa eu ver aqui. Está no convite, pode entrar. Quem não está escrito no livro da vida, está fora. Livro da vida, pastor. É salvação ou reino? Reino. Vou riscar seu nome no livro da vida. Perdeu a salvação? Não. Perdeu o reino. Todas as vezes que um texto te trazer dúvida na sua mente, que é salvação ou reino, você tem que sempre lembrar. Não pode ser salvação, porque não pode perder. Se ele escolheu no livro da vida, então perdeu a salvação, não. Então isso aqui é obra, é reino. Todos esses textos a gente vai depois desmiuçar ele, tá? Então vamos abrir os livros.
Ainda outro, ó, o da vida. Foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros, plural, é mais de um. Livro das obras, tem vários, a gente vai contar depois esses livros aí. Só um pouquinho. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. As pessoas normalmente elas são sepultadas, não é? E como é que vai ter ressurreição? Essa pessoa que está no corpo está lá, porque é o pó vieste, é o pó, mas ela morreu no naufrágio. O mar tem que devolver essa pessoa. Hã? Quem criou o pó? Oi? Criou o pó. A terra vai ter que devolver. Está lá na terra, tá? Vai ter que devolver. Entendeu? Pastor, o que foi cremado? Está lascado. Vamos lá. A morte e o inferno foram lançados. É isso mesmo? Segundo as obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago. Lago? Segunda morte. Já pode anotar aí. A segunda morte é lago de fogo. Então quem foi para o lago de fogo? A gente se fala assim, vai para o inferno. Mas está tranquilo, irmão. Enquanto está no inferno, está bom também. Depois ele vai para um lugar pior. Porque esse inferno não tormenta os espíritos, os demônios, Satanás, não é queimado por esse inferno. Mas o lago de fogo, esse queima ele. Versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí, pastor, você não falou que esse livro da vida aí não era salvação? É porque é assim, todas as pessoas que foram salvas estão escritas no livro da vida. E no final do milênio, todos os que foram reprovados serão aprovados. No final, todo mundo vai reinar e volta para o livro da vida. Quem não vai estar lá? Quem nunca esteve. O ímpio que não aceitou Jesus, ele nem pode ir para o livro sem escada, porque ele não pode fazer a obra. Entenda uma coisa, só pode fazer a obra para Jesus quem foi salvo por ele. Ninguém que não foi salvo pode ser chamado para fazer a obra. Não adianta você chamar a pessoa para fazer as coisas de Deus se ela não tem Jesus, porque tudo que ela fizer sem Jesus é trabalho, e trabalho não tem recompensa. Pastor, qual é a diferença do trabalho e da obra? É porque Cristo só pode fazer a obra em você se Ele fizer primeiro em você. É junto com Ele, mão dada. Aqui, ó, vamos fazer a obra? Vamos. Ele leva um pouco, você leva um pouco. É mão dada. Você não consegue sozinho fazer a obra. Tem gente que está assim, pastor, eu não consigo vir para a igreja. Pastor, você está sozinho, querido. Você tem que chamar Jesus para fazer com você. Senhor, eu quero junto, me leva. É sua força, a minha eu não consigo. Ele vem fazer com você. Não pensa você que você vai estar em casa, na cama, no dedrão, e ele vai transportar para cá, não. Tem que vir com o pezinho, tá? Pegar o ônibus, pagar o Uber. Às vezes a gente quer que transporta. Um dia ainda vou ter um helicóptero, aí tem que parar aqui. Pastor, está chegando o helicóptero. Muita humildade. Posso nem ser na igreja, desce no elevador. Cheguei, irmãos, parece. Não tinha, graças a Deus. Chega lá, eu sorri. E pode. Vai ofertando aí, irmão, vai ofertando. Acabou? Mas não falou da segunda morte. Falou em cima, pastor. Esta é a segunda e lá o lago do fogo. Então o que é a segunda morte? O lago do fogo. Agora volta lá naquele texto de irmão, esse relógio ali não está convertido não. Eu nem comecei a aula, só estou tentando achar ali o. Faz a pergunta, oi. A chuva de hoje não cresceu lá. Né? A gente começou a mudar a estratégia, falou, nem for não que não adianta parar esse povo. Deixa eu vir no sábado, sei lá, na sexta. Cadê o texto não está? Cadê o Mike que fazer a pergunta? Faz a pergunta.
não, depois você faz do tema aqui. A Raquel ficou em casa hoje. Cadê o texto? Tá bom. Quem tem ouvidos ouça o Espírito que diz às igrejas. O vencedor, de modo não sofrerá o dano. Aí, pastor, o cara que foi derrotado, ele vai ser lançado no inferno, tá vendo, pastor? Tem um texto na Bíblia aí. Não. O dano da segunda morte, presta atenção. O dano, posso falar? Tem disciplina no reino que é fogo. Essa pessoa vai queimar como se estivesse no lago de fogo. Está entendendo? Mas ela não está lançada no inferno, perdeu a salvação, não é isso? Dano, castigo, disciplina, que tem tempo para sair, para entrar e para sair. Tá? A gente vai ler todos esses textos, depois você vai. Por quê? Eu não posso chegar e uma cabeça. Eu te dou um pouquinho, você vai guardando, te dando um pouquinho, depois a gente vai juntando essas peças. E o pastor já falou sobre isso. Então existem disciplinas, castigo, para as pessoas que perderam, foram derrotadas, que é o quê? É queimar. Os que você vai ver aí, gente que foi no inferno, e viu gente queimando, sendo atormentada, é real. Acontece mesmo. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Pérgamo, em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Ela tanto tem a eficácia para te salvar, e se você não aceita, te condenar. Ela corta dos 2 lados. Ela nunca volta vazia. Ou ela te salva, ou ela te condena. Entendeu? Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e conserves o meu nome e não te negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha e meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás diz que nessa igreja aí tem o trono de Satanás está lá, fisicamente, né? Está dizendo aí. Eu nunca fui lá para saber. Tenho todavia contra ti todas as igrejas, todas as 7 igrejas, tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim. Deus sempre vai trazer o quê? A realidade a seu respeito. Se você perguntar para Deus o que você tem de bom, Deus fala o que você tem de bom. O que Ele viu em você que agrada a Ele. Mas tem algumas coisas que você também faz que não agrada a Deus. Porque Deus tem filhos que dão prazer a Ele, e tem filhos que dão desgosto para Ele. Basta você saber que filho você é. Se você se vê como filho. Porque existe gente que nem servo é só simpatizante. Eu me simpatizo com aquela igreja, eu gosto de ouvir, mas não quer ter compromisso. Mas tem pessoas que falam assim: não, eu quero ser servo, eu quero servir esse Deus. E essa pessoa que é servo, ele deveria evoluir para filho. Porque quando você não está mais só querendo trabalhar para Jesus, você quer ser dono do negócio, você quer participar da herança. Irmão, o dia que você for empreendedor, empresário, você vai entender o que eu estou te falando. O empregado só quer saber cumprir hora, quer bater o ponto e ir embora. O dono não, ele está pensando como crescer mais, está pensando como melhorar, ele está pensando o que ele pode fazer para poder faturar mais, para multiplicar o investimento que ele fez. É isso que Jesus quer, que você se sinta como dono do negócio. O que meu pai quer? Ele quer almas, tem que fazer para ganhar almas. Não é vir aqui para simplesmente bater o ponto e ir embora. Isso aí é servo, dos piores ainda, né? Isso aí é o básico. Dizimar, ofertar, visitar, a gente também faz. A gente nem na igreja vem dizima. Eu tenho um membro da nossa igreja, eu tenho um dizimista fiel da nossa igreja que dizima e nem aquele vem. Só para poder condenar os que acham que já fazem alguma coisa. Então entenda. O desejo de Deus é que você se torne servo fiel, e depois amadureça, evolua para filho. Irmão, se você chegar nesse nível de filho,
Você vai entender o que eu estou te falando. Pastor, qual é a diferença do livro de filho para mim? É simples. Imagina você empregado. Chegou na empresa. E aí você vai entrar na sala do dono da empresa. Você entra de vez, você pede licença. Até marca a hora. Pergunta se eu posso ser atendido. Aí imagine que nessa sala onde você vai entrar, que é o dono da empresa, tem uma geladeira com doces, né? Água com gás, sei lá, você gosta de refrigerante, então refrigerante. Você mete a mão e pega, ou você pede, espera te oferecer. Ou então pede, posso tomar uma água? Não é assim? O servo não fica meio acanhado? Sim ou não? Não é assim, gente? Agora entrou o filho na sala. Já abriu a porta, já entrou, pai, tudo bom? Tá. Já entra já dele, pega, já está abrindo, tomando. Pediu licença para o pai? Por que não? É filho. Vou trazer para a sua realidade agora. Quando você for filho, você vai falar assim: pai, vi um carro hoje na agência. Que cheiro gostoso, eu quero. Pegou. Sentiu que é amar. Entendeu? Pai, estou com a enfermidade aqui, eu não aceito. Estou orando aqui, mas não era nem para orar, mas eu determino a vitória. Pegou a cura. Jesus, ele nunca orou para curar ninguém. A única vez que ele orou, ele falou que orou. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou assim: eu estou orando, não é porque eu sei que o Senhor me ouve, é para que eles ouçam e creiam. Jesus chegava e falava assim: ser limpo. A gente que tem com café que fica ali: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó e cinza, né? Eu sou velho carrapato. Você se humilha tanto para poder falar com Deus. Não, eu determino que está curado em nome de Jesus. Ele está bom. Não é assim que você faz? Gostaram aí, né? Você sentiu aí, que é assim que você está orando, né? Tem irmão que é assim, você vê assim: eu, Senhor, as minhas mazelas, o lamaçal do pecado, né? Ainda faz um tom poético, né? Eu sou um lixo, um verme. Tudo bem que você faça lá no oculto, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que o filho, ele chega e pega, ele chega, não quer saber do pai, é dele. Esse texto está no Evangelho de Jesus. Quando a mulher cananeia, ela chega clamando por Jesus, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, a Bíblia diz que não ouviu ela. Por quê? Qual foi o motivo pelo qual ele não ouviu ela? Eu não posso tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí essa mulher, ela sabia que ela não era filha. E ela falou assim: não tem problema se o senhor me vê como cachorrinha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O senhor é meu dono? Sim, Senhor. Seja meu dono, porque se o senhor for meu dono, a migalha eu tenho. E eu te pergunto: o que era migalha para ela? O que ela estava pedindo para Jesus? A cura da filha endemoniada. E Jesus está falando que isso é o quê? Migalha. E aí Jesus falou assim: eu não posso tirar o pão do filho e deitar aos cachorros. Ela falou: não, tudo bem. Então, o que Jesus está dizendo? Eu não posso colocar na mesa, porque filho come na mesa. Então, se você é filho, você não pode nem pedir curação. Você fala assim: Senhor, eu quero a dom de curar. Eu quero colocar as mãos e curar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É nível, tá? Nível de fé, nível de relacionamento, nível com Deus. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que ainda tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem. Esse povo que fica liberando festa junina, né? Cós da Damião, tudo comida sacrificado aos ídolos. Então isso aí não tem que ser. E prostituição. O que é prostituição? É o sexo promíscuo. Eu poderia entrar mais profundo aqui, vocês querem? Ou não? Então vamos lá.
sexo que é bendito, abençoado? O leito matrimonial, marido e mulher. Dentro do leito matrimonial, esse é bendito, certo? Ah, pastor, vou entrar, mas a minha mulher, ela concorda que eu trago mais uma: promiscuidade. Desrespeitou o santuário. Lembra que eu falei que o altar de Deus é o gasofilás, a sua mesa e a sua cama? Nem é bom que você traga estranho para sentar na sua cama. Fecha a porta, só você e sua esposa que tem que estar lá dentro. Ah, pastor, o meu marido concorda que eu traga mais um, que tá febre isso aí, tá uma tristeza só, tá um lixo. Ao ponto do cara falar que tem prazer de ver o outro pegando a mulher dele. Aí tem uma lista assim, ó. O que é isso aí? Promiscuidade, prostituição. Os contatinhos, né? Tem gente que tem contatinho, tem uns negocinhos por fora, uns biscates por fora. Isso é promiscuidade. Pastor, isso te enfraquece espiritualmente e isso te empobrece materialmente. Por quê? Porque nenhum demônio pode vir. Anda sozinho. O demônio da prostituição, ele anda junto da miséria. Toda pessoa que mexe com prostituição acaba dilapidando o patrimônio, ficando pobre. O problema, posso falar? O problema é que essas coisas não acontecem imediato. O cara não caiu ontem, não transou com outra mulher, ou a mulher não transou com outro homem, ontem e amanhã aconteceu. Porque senão ele falava assim: misericórdia, foi um pecado. Eu tenho certeza que foi um pecado. Porque na hora que a pessoa faz, ela sente um mal, uma culpa, que o Espírito Santo está dentro dela. O problema é que ela plantou hoje, daqui 6 meses, 1 ano, é que vem a colheita. Entendeu? Tainá, dá um time aí, só para eu poder dar um negócio aqui. Vai ser um vencedor. E que nada vai te parar. Pastor, e se eu dar uma rateada? Não tem problema não, rateia, mas depois você bota para o carro para pegar e troca as velhas e vem embora. É porque um dia ou outro a gente dá uma rateada, irmão. Um dia ou outro a gente é enganado pelo corpo, fica em casa, um dia ou outro você fica doente. Mas faça uma promessa com você hoje, que esse demônio, essa legião de demônio da desculpa não vai te dominar mais. Você não vai ficar usando a desculpa. É tão bonito e gostoso quando você tem crédito. Lembra aquele funcionário que nunca faltou? Que está sempre na empresa, que nada para ele. O dia que esse cara falta, o dia que vai ter que faltar, que o patrão fala: não, pode ficar em casa. Você tem direito, meu querido, você nunca faltou. O dia que você estiver doente, que você não tiver condições de vir, Deus entende. Agora, você não pode dizer que está indisposto e foi viajar. Entendeu? Aí não cola. Você não pode dizer que não consegue vir para a igreja e foi lavar roupa, foi fazer comida. Não cola. Tem que ficar de cama mesmo, não pode nem vir. Agora, eu não sou a que vai julgar as suas forças. Cada um julgue as suas condições. Mas nós, os que vamos reinar. Quem vai reinar? Levanta a mão, deixa eu ver. A Bíblia diz assim, ó, quem for julgar, julga-se, se cobre a si primeiro. Porque você vai ter que cobrar do outro irmão. E você não cobra de você mesmo, não é? Tem político que fala assim: eu podia fazer isso, não fiz porque eu jogo pedra nos outros. Então, se eu posso jogar pedra e cobrar o político errado, eu não posso dar o direito de roubar. Ele até podia, de repente, desviar um recurso, mas não desvia porque ele acusa os outros. Então, Paulo vai dizer assim: se você que não prega a si mesmo, como você vai cobrar do outro irmão? Então, se você quer reinar, você tem que ser modelo para você mesmo. Você tem que se cobrar você mesmo. Para o quê? Para você dizer assim: o dia que eu estiver diante de Cristo, eu posso cuidar. Porque a Bíblia diz que nós vamos julgar a outras pessoas. E aí, imagina você lá acusando: fulano, você. Aí eu carrego: você também, rapaz. Entendeu? Não vai ter isso. Então, vou ficar de pé. Eu não consigo.